pessoal? Todos tranquilos? Primeiro ano voltando com geologia e hoje vamos falar do tempo da Terra e o tempo da humanidade. É claro que você vai identificar que são situações diferentes. Se nós compararmos a idade do homem com a idade da Terra, nós teríamos uma disparidade ínfima. Digamos que o Big Bang aconteceu em 1 e atualmente está em 100, numa escala Big Bang em 1. E atualmente, 2020, está em 100. Então, numa escala de 1 a 100, o Big Bang acontece em 1 e em 100 seria 2020, seria abril, seria hoje. O homem teria surgido em 99. Então, observe que de quando tem o Big Bang, em torno de 17 bilhões de anos, varia de livro para livro, até a Terra incandescente, 5,5 bi, depois a Terra em condições de se pensar em alguma coisa de água, de solo, algo líquido e algo rígido, de dia e de noite, em 4,5 bi. E só depois o homem, né, em torno aí de 1 milhão de anos apenas, 1,5 milhão de anos. Então, numa escala de 1 a 100, o Big Bang e 100 os dias de hoje, o homem surgiria em 99. Quer dizer, é muito neném diante da idade da Terra, ok? Então, vamos analisar aqui, ó, o que aparece nesse ponto. Ó, tempo da Terra e tempo da humanidade. Os éons são as mais longas unidades de tempo que compõem a tabela do tempo geológico. Muitos pesquisadores reconhecem 4 éons, que são o Adiano, Arqueano, Proterozoico e o Fanerozoico. Bom, eu não divido dessa forma. Ele está dizendo aqui que muitos pesquisadores, né, muitos pesquisadores, de trás aqui, ó, da minha janelinha está lá, pesquisadores, ok? Bom, eu não sou pesquisador, sou professor, não sou geólogo, sou geógrafo, mas eu vejo como pré-cambriano, primário, secundário, terciário, né? E quaternário. Mas você pode analisar também dessa forma. Observe que nessa tabela, ele deixou para colocar o primário, secundário, terciário e quaternário dentro dos períodos, né? Então, ele dividiu eras, períodos e eventos principais. Poderia colocar também dentro disso aí anos. Isso varia de um para o outro, mas vamos manter aqui, ó, o que está aqui então. Então, os três primeiros e mais antigos éons compreendem um intenso período de cerca de 4 bilhões de anos. Lembra que eu falei 4,5 bilhões de anos? É aquilo que eu disse, varia de pesquisador para pesquisador. Outro detalhe que você vai analisar é que a tabela geológica ela é lida de baixo para cima. Então, no ponto mais alto dela é algo mais recente. E na base dela, vou passar para a folha de cá, para você identificar. Aqui, ó. Essa base aqui seria o mais antigo, né? Por isso que eu falei para você, 5,5 bilhões. Aqui está 5,56 bi, né? 4,56 bilhões de anos. Tudo que está aqui está em bilhões. Está em bilhões, ó, continua bilhões. Aí, a partir daqui, você já tem em milhões. Até o Proterozoico tem bilhões. Então, o que é uma tabela geológica? Anota aí. Tabela geológica. Tabela geológica nada mais é do que um local onde você expõe, onde você distribui eras, períodos, anos e o que surgiu dentro dessas eras, desses períodos, desses anos. Sendo que a tabela geológica você lê de baixo para cima, da base para o pico, do sopé para o cume da tabela. Eu gosto de comparar a tabela geológica como se fosse um cesto, de roupa suja. Observe que no cesto de roupa suja, a roupa que está mais por baixo de todas é a roupa mais antiga. É a roupa que foi colocada primeiro. E a roupa que está mais em cima é a roupa mais recente, né? Então, vamos comparar isso aí. Vamos comparar com a nossa rua também. Se você for analisar aqui na minha rua, ou na rua onde você está, o asfalto seria a parte mais recente. O asfalto foi feito há 10, há 20, há 30 anos atrás. Se você retirar esse asfalto, você está indo em locais do solo mais antigos, de idades mais antigas.
Então, é mais ou menos por aí que você vai ter que analisar essa situação, belezinha? A tabela geológica, você analisa daqui, ó, da parte mais antiga, ó, 4,56 bilhões de anos. Aí, quando você vem para cá, ó, vai ficando recente. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 542 bilhões, ou seja, 542 milhões ou 0,5 bilhões de anos. Então, eu tenho aqui menos da metade de 1 bilhão. Enquanto lá na base você tem o quê? 4,5 bilhões. Então, a base é mais antiga, tanto que aqui tem ausência de vida, tanto que aqui formam-se as primeiras rochas, tanto que aqui tem o resfriamento da Terra. Lembra que eu disse para você que a Terra era incandescente, que ali você tinha uma bola de fogo, né? Ali a bola de fogo, Terra incandescente, onde não era possível se viver ali, e com o passar do tempo ela foi se resfriando. Então, o resfriamento da Terra, ela passa por esse processo, né? de momento em que você perde aquela situação de incandescência. Aí o tempo vai passando, tá? Aí tem os primeiros seres vivos, lá no Arqueano, lá no Proterozoico. Aí você tem o surgimento dos primeiros seres vivos, que são bactérias e fungos, né? Teoricamente oriundos da água, os seres unicelulares. Aí já no Proterozoico você tem o aumento do oxigênio da atmosfera, formam-se as grandes depósitos de minerais. Depois você vai aqui para o Paleozoico, onde você tem o Cambriano, com identificação, disseminação de organismos marinhos, moluscos, surgem os primeiros peixes, surgem as primeiras plantas. Tem aqui também algumas plantas, alguns animais que vão surgindo por aqui, né? Já aqui no período carbonífero, aqui na era paleozoica, período. Aí você tem o Cambriano, aí você tem o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, Carbonífero, Permiano. Aí você vai tendo novas formações, né? Triássico. Aqui no Jurássico, você lembra, né? Jurassic Park, você tem o filme do dinossauro, surgem as primeiras aves, domínio dos dinossauros, ok? Isso há mais ou menos entre 200 e 146 milhões de anos. Nós não estamos mais falando de bilhões, estamos falando agora de milhões de anos, não mais de bilhões. Aí nós estamos vindo para o período mais recente. Estamos saindo do período antigo e indo para o período mais recente. Ó, aqui eu já tenho, vamos voltar aqui. Isso aqui já foi da aula passada, né? Ele passou direto aqui. Ó. Então, aqui você já tem, já no período bem mais recente, você tem o Cretáceo. Ó, final do Cretáceo, início do Terciário, pessoal, você tem a formação das primeiras montanhas. Desculpe, você tem a formação das montanhas novas, as montanhas recentes, tá bom? Então, as montanhas recentes, elas surgem no final do Cretáceo, início do Terciário, né? Onde você tem a formação, ó, ocorre a formação das grandes cadeias montanhosas, final do Cretáceo. O final do Cretáceo é o último período do secundário, tá bom? O último do secundário já vai entrar no terciário. Então, aqui é secundário, terciário, quaternário e aqui é o Cenozoico. Na era Cenozoica, você tem dois períodos. Você tem o quaternário e o terciário. O terciário vem primeiro e o quaternário vem depois. É aqui no quaternário que você vai ter o surgimento de quem? Do homem, né? O surgimento do homem seria o mais recente de todos. Observe que toda essa análise que eu fiz da tabela geológica, toda ela, ó, toda a tabela geológica, desde quando a Terra deixou de ser incandescente, e aí a Terra passa a ter alguma coisa de resfriamento, de todo esse período que foi passando, a primeira vez que você vai ter surgimento do homem aqui. Então, por isso eu falei para você, se você pegar lá o Big Bang, há mais ou menos 16 milhões de anos, 16 milhões de anos, e vem vindo, até chegar no período de hoje,
sendo que se você analisar o Big Bang como 1 e os dias de hoje como 100, o homem surge em 99. Quer dizer, o homem é bebê, é neném, perto da existência da Terra, da existência do universo, ok? Então, final do Cretáceo, o último período da era secundária, já entrando no terciário, você ocorre a formação das grandes cadeias montanhosas, a Terra assume sua configuração geográfica atual, né? O globo passa a ser como ele é, os continentes aqui já tem uma configuração já bem mais interessante, porque você, nesse ponto aqui, ó, deixa eu te mostrar para você, aqui, ó, nesse local aqui, ó, vamos voltar mais um pouquinho aqui, ó, aqui, ó. Olha só. Nesse período aqui, ó, do Mesozoico para o Jurássico, Mesozoico, Jurássico, do Paleozoico para o Mesozoico, você tem a Pangeia. O que foi a Pangeia? Pangeia foi o momento da história geológica mundial onde todas as massas continentais encontravam-se juntas. Pan, juntos. Geia, terra. Então, quando fala Jovem Pan significa o quê? Jovens juntos. Belezinha, pessoal? Então, são situações que você vai analisar, faça uma identificação, faça uma análise e você vai ver que a tabela geológica você estuda de baixo para cima, do mais antigo para o mais recente. Tudo bem, pessoal? Eu acho que vale sim a pena você identificar isso aí com calma, belezinha? Identifica com calma que dá para trabalhar legal isso aí e dá para aprender, tá bom? Vamos trabalhando isso aí aos poucos, tá ok? Um abraço e até a próxima.